Graça e paz, irmãos e irmãs, que estamos reunidos, quer seja no templo, quer seja você na sua casa, para louvar, adorar e engrandecer o nome do nosso Deus. Estamos distantes, separados pelas paredes, um numa casa, outro na outra, mas estamos juntos em nome de Jesus, para engrandecer e glorificar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Gostaria de convidá-los a fazermos a leitura do Salmo 66, do verso 1 até o verso 7. Salmo 66, do verso 1 até o verso número 7. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele em seu poder governa eternamente, os seus olhos vigiam as nações. Vamos ler o verso 8 também. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor. É o que vamos fazer nesta noite, fazemos ouvir a voz do louvor ao nosso Deus, cantando todos juntos, num só pensamento, num só propósito, de engrandecer o Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, consagrando estes tempos ao nosso Deus. Ó grande Deus, soberano e Senhor sobre todas as coisas, nós nos rendemos diante da Tua majestade, nós dizemos: recebe e acolhe o louvor, a adoração, a prestação de culto que viemos fazer na Tua presença, para que sejamos aceitos e acolhidos diante de Ti. E em nome de Jesus eu clamo pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua benevolência, que derrame o Teu Espírito Santo sobre nós e encha os nossos lábios de alegria, de cântico, de salmos, de louvor, e possamos exaltar e glorificar ao Senhor, e manifesta o Teu poder sobre nós, Teus filhos e filhas, aqui no templo e em casa, onde nós estamos louvando em família, em nome de Jesus. Amém. Louve a Deus conosco, levante a sua voz, levante a sua mão e exalte o nome do nosso Deus. Ministério do Louvor. Amém. Ministério do Louvor, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que está na tua casa, com a tua família, hoje é noite de festa, hoje é noite de alegria. Talvez pareça um pouco contraditório falar em festa e alegria nesse tempo que nós estamos vivendo, mas sabe, toda vez que nós estamos aqui todo mês para celebrar a ceia do Senhor, nós podemos celebrar o quão bom Ele foi conosco. Sabe, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Ele nos deu livre acesso para entrar e adorar a Ele pela sua glória, pelo seu poder, pelo seu amor. E nós estamos aqui hoje para celebrar esse Deus com toda a nossa alegria, com toda a nossa empolgação, adorá-lo pelo que Ele é. Jesus, em Tua presença, reunimos todos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe
e acordaram Jesus, e assim que Jesus acalmou o mar, ele perguntou para eles: por que vocês tiveram tanto medo? Onde está a fé de vocês? E muitas vezes esse vai para a nossa vida. A gente sabe que Jesus está nela, mas quando vem a tempestade, às vezes a gente se desespera e prontamente quer tomar alguma atitude. E como vai dizer essa canção que a gente vai cantar agora, vai ser difícil, a gente sabe, mas a gente tem que aprender a confiar e descansar em Deus. Segurando de que tudo vai ficar bem.
Deus. Sabe, nós cremos que o amor de Deus, Ele aquieta a nossa alma. Se a gente pudesse medir o amor de Deus, que tamanho seria? Como que a gente poderia imaginar o amor de Deus? Desde a fundação do mundo e antes da fundação do mundo, Ele nos amou. Sabe, hoje nós amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro. E se nós cremos no amor de Deus, nós cremos que independente de toda situação, Ele não nos deixará só, Ele não nos deixará órfãos. Sabe, querido, o amor de Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Antes mesmo de nós falar, antes mesmo de nós respirar, o amor dele estava sobre nós. O amor dele é infinito. Que nessa noite, na sua casa, você possa sentir o amor desse Deus, o teu Pai, repousando sobre ti, repousando sobre a tua família. Amém?
eu posso dizer aleluia, glória a Deus, pelo momento que tivemos de poder dizer: Deus é tudo para mim, eu quero ouvir a sua voz, e o amor dele é impressionante para com as nossas vidas, e eu quero exatamente que nós possamos nos fixar na canção que entoamos, porque vai ser essa também a mensagem de hoje, a respeito de ouvir a voz de Deus. Pensando nisso, abrimos nossas Bíblias em Hebreus 3:15 e depois Neemias, capítulo 1, verso 2. Hebreus 3:15 é um verso bem conhecido e vai nortear nosso pensamento nesta noite. Diz assim: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como no dia da tentação. Se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Com certeza nós ouvimos a voz de Deus. Precisamos abrir o nosso coração para a sua revelação. Em Neemias capítulo 1, do verso 2 ao verso 4, que diz: um dos meus irmãos, chamado Hanani, veio ver-me, acompanhado de alguns homens vindo de Judá. Aproveitei para saber como iam as coisas em Jerusalém e perguntei-lhes: como estão os irmãos que regressaram a Jerusalém, vindo daqui do exílio? E a resposta: as coisas não estão bem. O muro de Jerusalém foi derrubado, as portas mantêm-se queimadas. Ao ouvir estas palavras, sentei-me e chorei. Recusei comer durante vários dias e passei muito tempo a orar ao Deus dos céus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós invocamos a manifestação do Teu poder sobre as nossas vidas e a direção do Teu Espírito Santo que venha falar ao nosso coração, que não seja a minha voz, que ninguém que esteja aqui no templo ou esteja em casa possa estar ouvindo falar fortemente no coração, mas seja a voz do Espírito Santo. Ó Deus, nós lemos em Hebreus que se ouvirmos a Tua voz, não endureçamos o nosso coração. E ao ouvir os irmãos falando a respeito da tragédia que acontecia em Jerusalém, Neemias se assentou e chorou amargamente, não comeu por diversos dias e se colocou a orar, aguardando ouvir a Tua voz. Que nós também possamos estar ansiosos, desejosos por ouvir o Senhor falar conosco nesta noite. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta é uma exortação que Hebreus traz aos irmãos daquele tempo, de quase 2000 anos atrás, mas é a exortação que nós ouvimos hoje de Deus para nós também. Ouvir a voz de Deus, não endurecer o coração, quer dizer, esteja suscetível à voz de Deus e atento para obedecer aquilo que Ele falar para que nós estejamos fazendo. Uma repreensão, um puxão de orelha, dispõe-te para a missão, você tem que estar atento e dizer: eis-me aqui, Senhor, vou corrigir meus passos, vou caminhar na missão que o Senhor tem me dado. E o relato do começo do livro de Neemias nos traz a noção de quão profundo a dor que Neemias sentiu ao ouvir dizer que as coisas em Jerusalém continuavam ruins. Algumas pessoas tinham sido liberadas para voltar do exílio para a sua terra, e depois retornando de volta ao exílio para alguma atividade, Neemias perguntou: como estão os nossos irmãos em Jerusalém? E a resposta de Hanani foi: as coisas não estão bem. Será que o tempo de hoje, se alguém perguntar para a gente alguma coisa a respeito de como estamos, nós vamos dizer: as coisas não estão muito boas, não. Tem crise na saúde, tem crise financeira, tem crise política, a crise está assolando a humanidade inteira.
as coisas não estão bem. A segurança de Jerusalém foi abalada, porque os muros estão caídos ainda. Os muros foram derrubados e as portas queimadas. Parece que Neemias, não tinha mais vontade de retornar àquela terra, que era a terra abençoada e prometida por Deus para aquele povo. Mas Neemias queria escutar a voz de Deus. E a voz de Deus aconteceu para Neemias nesse tempo de oração, e ele foi compungido por Deus a desejar voltar para Israel e consertar os muros e reforçar e levantar as portas da cidade para que houvesse segurança, para que houvesse condições de que aquela terra fosse habitada novamente. Qual deve ser a fonte da voz que permeia nossos ouvidos? As nossas informações celestiais têm que vir de Deus. Eu quero perguntar para você quantas vozes parecidas com a de Hanani você está ouvindo hoje, sejam verdadeiras ou falsas? Quais as mais evidentes ou que aparecem mais vezes no nosso dia a dia? Hoje nós somos freneticamente impulsionados a conhecer as notícias, os noticiários. Ligamos a TV e está lá uma manchete: Covid-19, novo coronavírus, inflação que se tornou deflação devido à diminuição do comércio, da indústria e dos serviços. As notícias que vemos e ouvimos parecem com a de Hanani. As coisas não estão bem. As vozes que ouvimos de repórteres renomados e consagrados, jornalistas, políticos, médicos especialistas, secretários e ministros, WhatsApp e outras redes sociais, além do mais os pastores que estão a todo momento nas TVs e nas mídias sociais. A voz é necessária para a comunicação. Deve ouvir o emissor e o receptor. Nós, como receptores, estamos sujeitos, como já disse, a muitos sinais, a muitas vozes. Será que essa voz que fala conosco transmite a realidade ou a vontade de Deus para as nossas vidas? Como já disse, são diversas que tentam alcançar os nossos ouvidos. Falando da humanidade, existem vozes que parecem ser bonitas, que nos atraem pelo seu timbre, por suas palavras eruditas, mas não quer dizer que essa palavra erudita, um bom timbre, possa estar trazendo uma verdade. Pode ser uma mentira que está lhe sendo falada, e esta palavra pode ainda não ser nem mesmo a vontade de Deus, quando alguém diz que diz em nome de Deus. Como disse, o Senhor mandou dizer para você. E o profeta ainda diz: ai daquele que disser, o Senhor me disse, e isso for mentira. Ai daquele que o fizer. Nós precisamos tomar cuidado. Além das vozes que ouvimos no mundo, ainda ouvimos vozes que não são ditas por Deus. Palavras que não são outorgadas a ninguém com a autoridade de dizer foi Deus quem me disse. São vozes humanas, muitas vezes, que manifestam o desejo humano. De fato, temos de ter cuidado, pois em muitos momentos ouvimos mais o palavreado humano do que a poderosa ou suave voz de Deus.
existem outras vozes também, mas uma delas é a voz do inimigo. A voz do inimigo pode ser sagaz, pode ser tentadora, mas no final de tudo, a voz do inimigo é destruidora. Há várias situações, falando biblicamente, em que pessoas deram ouvidos à voz de Satanás. Um exemplo, Eva. Eva ouviu a voz da serpente de Satanás e pecou. A Bíblia relata no Novo Testamento as tentações que Satanás lançou sobre Jesus e ele renegou a todas, dizendo a própria voz de Deus relatada através dos profetas. Satanás tentou Jesus no deserto, mas Cristo o venceu pela palavra. João 10:10 traz uma evidência de que Jesus se coloca, se apresenta como sendo o caminho, a verdade e a vida, como sendo aquele que veio trazer vida e vida em abundância. E uma parte desse versículo, João 10:10, apresenta o inimigo como ladrão. Satanás como sendo o ladrão que vem roubar, matar e destruir. A voz do inimigo, então, pode parecer tentadora, como na tentação de Cristo. E eu sempre falo da tentação, lembrando dos doces que são colocados na nossa frente. Às vezes uma torta de morango com cobertura de chantilly e alguns moranguinhos, uma cerejinha jogada por cima não te chame tanto atenção, mas muitas pessoas como a mim chamam. Talvez para você seja um churrasco, uma torta de maçã, alguma coisa parecida. Mas é uma tentação que algumas pessoas, em virtude da saúde, devem resistir a ela. Pelo paladar, não, mas pela saúde, sim. E Satanás coloca estas frutas, estas tentações como delícias para nós. Está à nossa frente, à nossa disposição, o aceitar ou não a tentação dele. Mas lembre-se que a voz do diabo, do inimigo, de Satanás, é destruidora. Ele veio roubar, matar e destruir. A voz do homem fala de humanidades, fala de falsidade, fala de questões que são propícias aos desejos e concupiscências da própria humanidade. Pode ser verdade, pode ser mentira, pode ser elogio, pode ser inveja. A voz do inimigo é destruição, mas Deus nos revela o que nós precisamos escutar. Então, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Você precisa ouvir isso. E nós precisamos ter disposição para ouvir a Deus. Só o silêncio. Só o silêncio agora. Deus não está falando. Como vou ouvir a voz de Deus? Por vezes, muitas pessoas só vão ouvir a voz que lerem. Por vezes, muitas pessoas só vão ouvir a voz de Deus de quando uma pessoa lhes falar a respeito da Sagrada Escritura. Pessoas vão ouvir a voz de Deus quando escutar uma mensagem, quando alguém por eles orar, através de uma palavra profética, através da vida e da alegria de uma criança. Quando nós viemos o ano passado orar aqui na igreja, numa quinta-feira, veio a mãe com o seu bebezinho de pouco mais de 1 ano e meio, e os dois se ajoelharam no altar. Existe voz mais poderosa do que esta? De uma criança que não tem nem as letras na sua boca, mas que já está sendo ensinada a buscar a Deus.
pela natureza, quando olhamos para a lua que está na metade, em fase crescente, daqui uns dias ela estará cheia e brilhando com a intensidade da luz solar, revelando a beleza da noite, pelas árvores, pela pujança produtiva do Brasil, que vai ser um dos maiores produtores agropecuários do mundo e é considerado aquele país que tem condições de dar suporte no alimento do mundo inteiro, para complementar o que está faltando no mundo. Deus fala de diversas maneiras. Ouça a voz de Deus. Como no domingo passado, que nós estávamos lendo João, e entramos no capítulo 11, eu mencionei o versículo 35, dizendo: Jesus chorou. E ele chorou pela tristeza de Marta e Maria, que tinham perdido o seu irmão Lázaro. E Jesus chorou porque ele também apreciava a companhia de Lázaro. Mas não porque havia separação, havia dor. Porque Jesus sabia o propósito da morte de Lázaro. Era para revelar o propósito, a glória e o poder do Senhor, como Ele mesmo falou e o fez, dizendo: Lázaro, sai para fora. É preciso saber ouvir a voz de Deus do jeito que Ele está falando. As lágrimas de Jesus diziam: estou triste, mas também estou feliz, porque o poder de Deus vai se anunciar na morte e também no retorno à vida de Lázaro. Como que Deus fala com cada pessoa? Individualmente, do jeito que você pode entender a sua voz falar ao seu ouvido, à sua mente, ao seu coração, que você possa ver na Sagrada Escritura que Deus está dando direção para você. Porque Ele conhece suas características pessoais, Ele conhece seu caráter, sua personalidade, seu temperamento, Ele conhece você, como até mesmo Jeremias disse: antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, tu já me conhecias. Então Deus nos conhece, Ele fala desta forma. Uma vez que Deus falou com um dos seus servos e ele não reconheceu a voz, porque era a primeira vez que Deus tinha falado com ele, foi com Samuel. Samuel se apresentou para Eli, dizendo: o Senhor me chamou? E Eli estava dormindo, disse: não te chamei. Pela segunda vez aconteceu: o Senhor me chamou? Porque ele ouviu: Samuel, Samuel. E ele falou: olha, eu sei o que está acontecendo, Deus está te chamando, Deus quer falar com você. Isso vai acontecer de novo, você se reporte a Deus, não a mim. E foi a primeira vez que Samuel ouviu a voz de Deus e entendeu que Deus queria falar com ele. Mas nós também olhamos para Neemias e vemos que ele é o exemplo de alguém que ouviu a voz de Deus e não ficou apenas nisso. Porque ele ouviu o seu irmão Hanani falar: as coisas não estão bem em Jerusalém, não estão nada bem, os muros foram derrubados e as portas continuam queimadas. E ele chorou, ele jejuou, ele orou muito intensamente, buscando algo que consolasse a sua vida, e Deus disse para ele: os muros de Jerusalém precisam ser reconstruídos e as portas recuperadas e levantadas, para que haja segurança, para que o meu povo possa voltar para Jerusalém. E Neemias podia falar: e o que eu tenho com isso? Ou na linguagem popular que os jovens usam, né? E o que é que eu tenho com isso? O que eu tenho a ver com isso? Deus falou com Neemias, mas ele poderia não estar sensível à voz de Deus e poderia não estar disponível ao que Deus queria com ele. Neemias confiou em Deus.
porque ele ia para uma missão difícil. Além dos inimigos que queriam continuar saqueando Israel, Jerusalém, ainda tinha os irmãozinhos que estavam armando contra ele para destruir as obras que ele estaria fazendo. Quantos Sanbalates não apareceram na vida de Neemias? E Neemias depositou a sua confiança em Deus. Nós, na nossa jornada diária, precisamos entregar totalmente nas mãos de Deus a nossa vida. Principalmente naqueles momentos que nós achamos que não temos a solução para o problema. E são muitas essas oportunidades que nós achamos isso. Esta é uma delas. Estamos vivenciando pandemia do Covid-19. Você tem a resposta? As vozes que ouvimos nos noticiários têm a resposta? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, os ministros, os secretários, os cientistas já têm a resposta? Não. Como povo de Deus e profeticamente falando, eu digo que nós temos que confiar em Deus e nos lançar confiantemente nele para que ele traga a resposta para nós de segurança, de confiança, de precaução e prevenção também, porque isso faz parte da vontade de Deus para nós. Ele sempre falou com o povo de Deus, ele sempre falou com o seu povo de Israel, dizendo a respeito de medidas sanitárias e colocou isso nas leis para que o povo tivesse saúde. E nós também precisamos estar vendo isso. Mas talvez não seja só a Covid-19 que está te sufocando. Talvez alguma dificuldade emocional está apertando seu coração. Você tem que confiar em Deus que Ele tem a solução para o seu problema. Talvez seja a crise financeira que já está te abalando. Talvez seja a crise de relacionamento. Antes as famílias estavam sempre longe umas das outras, agora a família tem que estar pertinho. Quem está impossibilitado de ir para o trabalho e não trabalha de casa, está tendo mais tempo de ver as dificuldades que os outros estão enfrentando. E nós temos que clamar misericórdia, porque nós somos como o corpo espinho, estamos espinhando os nossos queridos a todo momento, e a gente está ferindo mais quem está perto da gente. Quando estávamos longe, não sabíamos dos defeitos dos outros e nem revelávamos os nossos para os outros também. Estamos tendo mais tempo, e talvez os conflitos não sejam por falta do tempo, mas o excesso de tempo para conversar, para falar, para compartilhar. No momento mais complicado que Neemias estava enfrentando já os inimigos, Neemias 6, verso 9 diz: ó Deus, fortalece as minhas mãos. E o histórico de Neemias, para enfrentar o desafio de construir e reformar os templos para tampar as lacunas, ele disse que precisava que se colocasse nas brechas, e se usavam, não sei se a trolha, a colher de pedreiro ou outro instrumento, mas na mão uma colher e na outra mão uma espada. Era pronto para o trabalho, pronto para defender-se dos inimigos que se levantavam. Por isso ele clamou: ó Deus, fortalece as minhas mãos, fortalece o meu intento, fortalece a minha vida para que continue e tenha vitória e tenha sucesso nessa empreitada. Ele ouviu a voz de Deus, acreditou e confiou. Não deu atenção para o que não procedia de Deus, para o que era mentira, para o que era fake news, para notícias que pareciam ser verdadeiras, mas tinha engano, tinha engodo nelas. Mas teve gente que falou isso para Neemias, teve. O nome do cidadão é Semaías.
Ele alegava falsamente que seus inimigos poderiam vir à noite para matá-lo. E chamou Neemias para fugir e se esconder no templo. Neemias 6, 10 e 11. Contudo, ele não aceitou tal proposta porque tinha certeza de que ele era um homem de Deus e por isso não fugiria do seu compromisso, porque Deus estaria com ele e lhe daria proteção, cuidado e livramento. Neemias não deu ouvido a vozes estranhas que ecoavam em sua época, como a de Semaías. Vozes estranhas, dizendo-se ser de Deus ou anjos. Algumas entidades tentam forjar a voz de Deus, entidades malignas. Dizem coisas bonitas, como eu já disse, que a voz do diabo é só destruição. Mas me recordo de uma pessoa que participava de cultos espiritualistas. Ele disse que foi a uma sessão da sua religião e conhecia todas as vozes dos santos que se manifestavam a eles. Mas uma voz falou com ele que não era do meio do que eles estavam vivenciando. Vou usar um nome bíblico, Mateus, não é o nome dele. Mateus vem para fora. E ele estava tentando entender que voz era aquela que ele não conhecia. Aquela voz o chamou para fora e ele se tornou o pregador do Evangelho, porque era a voz de Deus falando com ele. Ele ouvia a voz pensando que fosse de entidades espirituais provindas de Deus, mas não era. E ele pôde testemunhar: estas vozes eram malignas, de entidades malignas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e entender que a voz de Deus não se contradiz. Como nós vimos agora que ele enfrentou a Semaías, enfrentou outros inimigos que estavam lutando contra ele, ele foi afligido na sua missão. Qual é a afirmação que podemos dizer se fôssemos consolar ou confortar Neemias? Olha, não é bom passar por aflição não, viu, Neemias? Não é bom passar por aflição. E eu digo para você que está aqui no templo e você que está em casa, não é nada bom passar por aflição. Mas quando nós passamos por aflições, por lutas, por dificuldades, nós podemos obter a vitória de Deus e nós podemos encontrar lições que nos darão mais força e mais vitalidade para crescer na presença de Deus e na missão que Ele tem outorgado para mim e para você. O Salmo 119 fala muito dos preceitos, dos mandamentos de Deus, mas fala das consequências de se ouvir esses mandamentos, esses preceitos de Deus. O 119:71 diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus estatutos. As lutas e provações podem nos distanciar ou nos aproximar das orientações de Deus. As lutas do salmista tornaram-se uma oportunidade dele se aproximar de Deus e das suas palavras. Ele disse que foi bom ter passado por lutas. Eu dificilmente diria isso em sã consciência, mas dizendo diante de Deus: passo por lutas e experimento boas notícias quando venço as batalhas e aprendo muitas lições. Não é bom passar por lutas, mas se passamos por lutas, Ele nos dá ouvir a sua voz e nos ensina lições. O verso 92 do Salmo 119 diz: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia.
Então a lei do Senhor era para o salmista fonte de refúgio, fonte de fortaleza para vencer a angústia. E a respeito do apóstolo Paulo, no momento de impotência diante da circunstância, ele ouviu Deus dizendo para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Passando por lutas, por dificuldades, nós aqui dentro do templo pensamos a respeito disso agora, e você também pode pensar: você está passando por lutas, por dificuldades? Uma voz vinda do coração de Deus ao teu coração é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós dissemos não posso mais, quando nós dizemos não consigo dar um passo sequer adiante nessa batalha, Deus está me enviando sua força, o seu poder através da sua graça e da sua misericórdia. Precisamos ouvir a Deus, precisamos nos aproximar dele para ouvir a sua voz, nos aproximar dos meios que ele usa para falar conosco e conhecer as suas instruções. Tal qual a letra do cântico que entoamos o louvor: me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Não é para a igreja tal, não é para o Monte Sinai, não é para a catedral X ou Y. O que a canção diz? Aos teus pés. Deus, me leva onde eu possa ouvir a tua voz. Ajoelhe-se, dobre-se na presença de Deus, dobre-se diante dos pés do Senhor e ouça a voz de Deus que Ele está falando ao seu coração neste momento, para que haja transformação na sua vida e vitória. Hoje, esta pequena frase, aos seus pés, é na sua casa, junto com a sua família. E Ele está falando para você agora: confie em mim, que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse para Paulo: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você quer mesmo ser levado para onde possa ouvir a voz de Deus, você está no lugar certo. Tua casa é o altar de busca, de entrega, de consagração agora. Você será intencionalmente direcionado pelo Espírito Santo a se colocar obediente à voz de Deus diante dos seus pés, dizendo: Senhor, eu me humilho na tua presença e recebo a vida que o Senhor tem para mim. Não quero mais ouvir vozes que são alheias à tua vontade. Não quero mais ouvir vozes que falam mentiras. Não quero mais ouvir vozes que me falam parecendo ser a tua voz, mas é a voz do inimigo, que só pode me levar à destruição. Antes eu quero a voz que vem do Senhor, que me leva a ter vida em abundância, como disse Jesus aos discípulos. Quero convidar você a orar, dizendo: eu quero estar diante dos teus pés, Jesus, com minhas mãos estendidas, meu joelho dobrado e meu coração e mente abertos para ouvir o Senhor falar comigo, me dar orientação em todos os dias da minha vida. Ainda que eu esteja fraco, ainda que eu esteja impotente, o Senhor fala comigo e me abençoe, e me abençoa. Vamos orar. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós nos colocamos na Tua presença e vimos, ó Deus, agora rogar ao Senhor que fale conosco. Ministra ao nosso coração, que nós possamos nos colocar em total consagração diante de Ti neste momento, dizendo:
Fala comigo, que eu quero ouvir a tua voz, e o que o Senhor falar para mim eu vou obedecer. Que o Senhor possa estar me fortalecendo, como fortaleceu Neemias, como fortaleceu o povo de Israel, que caminhou pelo deserto 40 anos e conseguiu entrar na terra que o Senhor havia prometido, como fruto daqueles que perseveraram pela fé. Deus, fala conosco e nos dá o teu alento, a tua força e a tua graça, que nos faz mais fortes do que o mundo inteiro. Assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor continue a falar conosco. A voz do pastor, a voz do ministério do louvor vai parar de ecoar, mas você vai ter ainda o seu travesseiro, onde Deus vai falar com você. Tem ainda a noite toda que Deus vai te revelar em sonhos, em visões. Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele se revela para nós, porque nós somos filhos dEle e Ele nos ama como filhos amados e queridos que se devotam a Ele no total da nossa força, da nossa intensidade de vida. Que Deus nos abençoe. Agora vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Se você preparou aí o seu pão, se você preparou o seu cálice com suco de uva ou outro suco, ou até mesmo água, se você não tem o suco de uva, se você não tem o seu pão, pode ser uma bolacha ou alguma coisa semelhante. Nós vamos consagrar esses elementos, mas além de consagrar os elementos, consagrar as nossas vidas ao Senhor, porque os elementos são simbólicos. Nossas vidas são o instrumento que Deus quer usar para ganhar o mundo inteiro. No nosso ritual da Igreja Metodista está a declaração da instituição da ceia do Senhor, que eu vou ler agora. Amados irmãos e irmãs, Deus onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez o sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos nossos pecados e da humanidade. E instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. Oremos. Toda a glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante de Tua divina majestade o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão. Nós rendemos-Te graça de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que elas nos agraciam e humildemente Te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com Teu Filho Jesus Cristo, concedendo-nos o Espírito Santo, e por Tua infinita bondade abençoe-nos os dons de pão e vinho, para que, recebendo, segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Amém. Então é para nós recordarmos a memória de Jesus. Quem é Jesus da história? Ele mudou o calendário. Nós estamos em 2020 depois de Cristo. Mas Ele não quis mudar só a história. Ele quer mudar a história de muitas pessoas. Como mudou na minha vida e tem mudado, como mudou a nossa vida que estamos aqui no templo hoje, como quer mudar e está mudando a sua vida e na sua casa. Ele quer mudar, e é isso que nós estamos celebrando agora. A vida nova que Deus nos trouxe através de Jesus Cristo. A ceia não pertence a uma religião,
uma denominação, aos metodistas ou a outro credo cristão, mas pertence a todos os que são filhos de Deus e receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se você tem o seu coração perdoado por Deus, participe da ceia do Senhor. Se você acha que o seu coração está apertado pelo pecado ainda, diga: eu vou participar da ceia porque Deus vai me dar a vitória sobre o pecado. Diga isso, seja ousado e intrépido na presença de Deus e colha pela fé a vitória sobre o mal que tem afligido e vencido a sua vida. Nós vamos provar desses elementos. Eles são os elementos simples: o pão e o suco de uva, que nós podemos provar e comer como eles são, mas trazendo à memória a morte e a ressurreição de Cristo e juntamente com Ele a nossa vida eterna. Amém. As pessoas que estão no templo podem pegar o seu pão e o seu cálice e nós vamos comer, mantendo a distância uns dos outros. Você que está em casa, pegue o seu pão, agradeça a Deus pelo tempo que você tem de poder apreciar o pão e o cálice como parte do corpo de Cristo, lembrança do corpo de Cristo, e coma neste momento. E Jesus, tendo pego o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado por vós, comei dele todos. E tendo pego o cálice, também deu graças e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós, que lava vocês de todo o pecado. Vamos provar desses elementos e agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus. Comamos o pão. E vamos do cálice. Tenha mais um tempo de consagração junto com a família. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque enviaste Jesus para nos dar vida. Obrigado, Jesus, por teres dado a sua vida na cruz para nos resgatar. Obrigado, Espírito Santo, que nos enche da convicção de que somos salvos, de que somos filhos de Deus. Que esta ação da Trindade Divina continue a ecoar no nosso coração e possa ser um norte para a nossa missão na face da terra. E possamos relembrar e continuar relembrando, anunciando que Jesus vai voltar para buscar os seus chamados e escolhidos. Em nome de Jesus nós rogamos a tua bênção. Amém. Amém. Somente alguns avisos antes de encerrarmos nosso culto. Nós acolhemos pedidos de oração. Nós vamos orar daqui a pouquinho por pedidos que recebemos. Muitas pessoas estão falando para a gente para orar por motivos de saúde, por emprego, por dificuldades jurídicas, por dificuldades emocionais. Já estaremos orando. Nós também vamos orar por você que está separando o seu dízimo, a sua oferta, para fazer um depósito, uma transferência bancária, ou para ligar para alguém da igreja, da liderança, para ir buscar na sua casa. Nós vamos consagrar também esses elementos e queremos esses dízimos e ofertas. Nós também queremos dizer que, se houver necessidade, ligue para a gente, faça uma mensagem, a gente vai conversar, vamos estar vendo no que podemos ajudar você que está passando por alguma dificuldade com a sua vida e com a sua família. Quero mandar um abraço. Semana passada mandei para o meu sogro e minha sogra, hoje para o meu pai e minha mãe também, que estão assistindo a gente lá em Londrina, e toda a família. Que Deus esteja abençoando. Nós temos além de um aviso, nós temos uma despedida para fazer, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, mas nós continuamos
tendo nossos cultos online. No próximo domingo talvez ainda não tenhamos culto aqui na igreja. Então o culto será novamente transmitido por este canal do Facebook às 19 horas. Então, enquanto estamos nos preparando para a oração final, gostaria de chamar aqui a doutora Evelyn. Ela vai ficar nesse lado ali, eu vou ficar nesse lado de cá. Tá pegando nós dois aí? Por que chamamos de doutora Evelyn? Porque ela está formada. Ela passou 6 anos aqui, ou talvez um pouquinho mais, no tempo de cursinho, e foi acolhida por Ponta Grossa. Foi acolhida pela Igreja Metodista. E agora ela retorna para a sua cidade para já começar a prestar atendimento para os seus conterrâneos lá em Dois Vizinhos. Queremos enviá-la para a missão. Você vai para o trabalho, mas vai para a missão que Deus confiou para você, de estar sendo os braços e mãos dele, boca dele e ouvidos dele lá em Dois Vizinhos, onde você vai estar proclamando a cura através da medicina que te foi outorgada pelo reitor da faculdade UEPG. Você tem uma palavra para dizer para a gente? Obrigada. Acho que eu só consigo agradecer. Vai ser muito difícil me despedir desse lugar, dessa igreja, dessa família, mas os sonhos de Deus são maiores que os nossos e eu sei que é plano dele, é para a glória dele. Então, eu creio que aquilo que ele sonhou é o que está se cumprindo na minha vida. Muito obrigada a todos que estão comigo, obrigada a vocês, e esse sempre vai ser meu lar de uma forma ou de outra. Obrigada de coração. E nós, como igreja, estamos aqui representados. O pessoal está lá atrás. Nós só estamos em 8 pessoas aqui. Mas eu tanto para abraçar de longe e dizer que Deus esteja com você. Quando você entrou em Ponta Grossa, você foi abençoado. Agora, como diz o texto bíblico, você vai sair de Ponta Grossa, você vai ser abençoado e abençoar a muitos. Que a tua entrada e a tua saída seja abençoada. Agora você vai entrar novamente em Dois Vizinhos. Não sabe se vai sair para outra trajetória de vida, mas se for sair, vai ser abençoada também em nome de Jesus. Então nós vamos orar pela vida, pelo envio da Evelyn. Vamos orar pelos pedidos de oração, consagrando os dízimos e nos despedindo com a bênção apostólica. Ó Deus, é no nome de Jesus que nós enviamos a tua filha Evelyn, agora como bacharel em medicina, agora como médica formada, nós a enviamos para voltar para a sua terra, para os seus conterrâneos, e lá ser a bênção do Senhor, como pessoa que se preparou para isso, para que seja a ciência que o Senhor deu para ela, que ajude a resgatar vidas da enfermidade. Ó Deus, e muito mais do que isso, que ela possa ter também o abraço, as palavras e o ouvido do Senhor para acolher aqueles que estiverem se aproximando dela. Ela será muito mais do que uma profissional, será também tua filha a estar outorgando os teus sinais ali na cidade dos vizinhos e por onde quer que ela esteja indo no futuro que o Senhor tem para ela. Ó Deus, assim nós a enviamos em nome de Jesus para esta nova trajetória de vida que ela terá pela frente. Também rogamos a tua bênção pelos pedidos de oração que foram feitos, muitos pedidos, pelas finanças, pelo trabalho, pelas emoções, pela saúde. Que o Senhor abençoe a todos quantos estão necessitando do teu toque, Senhor. Também que o Senhor abençoe esses dons financeiros que serão convertidos para a bênção para as pessoas, em virtude de pessoas que estão consagrando dízimos, ofertas, doações para as cestas básicas, que sejam abençoados esses recursos financeiros, e aqueles que estão fazendo essa transferência, esse depósito, também sejam ricamente abençoados por Ti. Deus, e que este senso de medo que está pairando no ar de toda a nação brasileira possa ser substituído pelo senso de responsabilidade, cuidado, zelo e de que o Senhor está cuidando da nação. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo
seja com o povo de Deus hoje, na casa de Deus, representado por essas 8 pessoas, e na casa de cada um, que é o templo das famílias que estão reunidas em nome de Jesus, para a tua glória. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja conosco, povo e família de Deus, para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, boa semana. Vamos louvar a Deus com o Ministério do Louvor. Oh